Ninguém da vila entrava naquela floresta depois do pôr do sol. Não era medo, era memória, um respeito antigo por aquilo que vivia na escuridão, uma reverência ao que a mata guardava para si. As árvores cresciam tortas, inclinadas, como se estivessem eternamente se curvando para algo vivo, algo que respirava no coração daquela mata fechada. Seus galhos se entrelaçavam no alto, formando um teto escuro que mal deixava a luz da lua passar, criando um labirinto de sombras e silêncio. As histórias contadas pelos mais velhos não eram contos para assustar crianças, mas sim abissos, legados de uma sabedoria comprada com perdas. Falavam de um lugar onde o tempo não corria como aqui fora, onde a própria terra parecia ter vontade própria. Ainda assim, sempre existia alguém que duvidava, alguém que via apenas árvores e terra, ignorando o peso no ar e a sensação de estar sendo vigiado. Quando Daniel entrou, os sons desapareceram. Não foi de repente, mas sim um desaparecimento gradual, como se a floresta estivesse lentamente sugando cada ruído. Primeiro, o canto dos grilos se calou. Depois, o farfalhar das folhas sob seus pés pareceu abafado. Por fim, nem o som do vento restou, nem pássaros, nada. Um silêncio opressor, pesado, que fazia os ouvidos zumbirem. Restaram apenas os seus próprios passos, ecoando de forma estranha e logo depois outros passos, que não eram mais os dele. Um ritmo diferente, arrastado, que parecia acompanhá-lo de uma distância segura, sempre à espreita, sempre presente. Ele parava, e os passos paravam. Ele andava, e eles recomeçavam. Era um jogo cruel, de uma entidade invisível. Entre as árvores ele começou a ver silhuetas. Pessoas paradas, imóveis, observando. Suas formas eram difíceis de distinguir na penumbra, quase se misturando aos troncos retorcidos. A primeira vez que viu uma, pensou ser um jogo de luz e sombra. Mas então, viu outra, e mais outra. Elas estavam por toda a parte, espalhadas pela mata, como estátuas silenciosas. Um arrepio percorreu sua espinha, quando ele percebeu algo terrível. Elas não estavam mortas. Seus peitos não subiam nem desciam. Não havia sinal de respiração, mas seus olhos, vazios e escuros, o seguiam. Pareciam presos, congelados no tempo. Ele sentiu que não estavam ali para o tocá-lo, mas sim como um aviso, uma plateia forçada a assistir ao seu destino. Estavam escutando, esperando. Então, a floresta falou, não com uma voz clara, mas com um sussurro que parecia vir de todos os lugares, ao mesmo tempo. Um som grave, que vibrava no chão e ressoava dentro de sua cabeça. A palavra era simples, direta. Um comando impossível de ignorar. Fique. Era um convite e uma sentença. A voz não era humana, nem animal, era antiga, feita do ranger da madeira, do murmúrio do solo profundo e do eco de todas as almas que a floresta já havia reivindicado. A cada repetição da palavra, o ar ficava mais pesado, a pressão em seus ouvidos aumentava, e a vontade de fugir era esmagada por um desejo estranho de obedecer, de se render àquela força primordial. De repente, o chão sob seus pés pareceu se mover, ondular, suavemente como a superfície de um lago. As árvores começaram a mudar de lugar. Não era uma ilusão causada pelo pânico. Os troncos grossos deslizavam lentamente pela terra, reorganizando o labirinto ao seu redor, fechando o caminho por onde ele viera e abrindo novas trilhas que levavam sempre para o interior. A sensação de desorientação era total. Cada direção parecia a mesma. Cada árvore parecia idêntica à anterior. A floresta não era mais um lugar, era um organismo vivo, uma criatura que o envolvia em seu abraço mortal, brincando com sua percepção e destruindo sua sanidade passo a passo. Ele estava preso, e a cada instante, a saída se tornava apenas uma memória distante. No centro de uma clareira requém-formada, havia um tronco oco, imenso e antigo, tão largo que parecia a boca de uma caverna. E ele respirava. O ar entrava e saía da abertura escura em um ritmo lento e profundo, um som gutural que fazia o chão tremer levemente. Era o coração da floresta,
a fonte daquela vontade sombria. Então, do interior da madeira escura, mãos humanas começaram a sair, dezenas delas pálidas e finas agarrando-se à casca, contorcendo-se lentamente, como se tentassem escapar de um túmulo. Não eram agressivas, mas seu movimento era desesperado, silencioso. Eram as mãos daqueles que haviam ficado antes dele, agora parte da própria árvore, parte da fome insaciável da floresta. A floresta estava com fome, não uma fome de carne, mas de presença, de vida, de histórias. Ela se alimentava das almas que se perdiam em seu labirinto, absorvendo-as, tornando-as parte de sua consciência coletiva. Cada pessoa que ela capturava se tornava mais uma voz em seu coro de sussurros, mais um par de olhos para vigiar os próximos a entrar. Daniel sentiu essa fome como uma força física, puxando para o tronco oco, um chamado para se juntar àquela coleção macabra. A vontade de lutar desaparecia, substituída por uma resignação fria. Ele entendeu que nunca teve chance. Desde o momento em que pisou ali, seu destino já estava selado, tecido na tapeçaria antiga daquela mata. Na manhã seguinte, um grupo de busca da Vila U encontrou. Daniel estava de pé, no meio da clareira, exatamente onde o tronco rouco estivera na noite anterior. Mas não havia tronco algum, apenas ele. Imóvel, seus olhos, abertos e vazios, olhavam para o nada. Raízes grossas e escuras cresciam de seus pés, mergulhando profundamente na terra, prendendo-o ao chão. Sua pele estava pálida e com a textura de casca de árvore. Ele havia se tornado um deles, mais uma sentinela silenciosa. Quando os homens da vila se aproximaram, chamando seu nome, seus lábios se moveram. E uma voz que não era mais dele, mas um eco grave de muitas vozes juntas, avisou: não entrem. Os homens recuaram, o terror estampado em seus rostos. A voz de Daniel, agora a voz da floresta, terminou a advertência com uma promessa sinistra. Ela ainda está com fome. E então, o silêncio retornou, mais pesado do que nunca, deixando apenas a imagem daquele novo guardião, e a certeza de que a floresta nunca devolve o que toma.